Fala galera, vamos estudar hoje o conteúdo de ondas, né? As ondas são interessantes porque elas se dividem em duas partes, mecânicas e eletromagnéticas. E as ondas elas têm uma característica muito peculiar. Normalmente quando você pensa em alguma coisa percorrendo alguma distância, você imagina que está sendo carregado. Por exemplo, um carro carregando alguém, alguém correndo por aí. Está sempre se locomovendo de um ponto até o outro, ou sendo carregado de um ponto até o outro. No caso das ondas, ela tem uma característica um pouco diferente. As ondas transportam energia sem transportar matéria. Isso quer dizer, então, que eu consigo passar uma informação, por exemplo, de um ponto a outro, mas sem necessariamente fazer com que fisicamente uma coisa saia de um ponto A e chegue até um ponto B. Essa divisão entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas é o seguinte: veja que à esquerda que temos um camarada batendo corda com grande intensidade. Agora, se ele vai bater mais forte, mais fraco, se vai ter uma maior frequência de onda ali ou não, depende da habilidade e da força dele. Porém, você vê que ali, o meio que ele está usando, qualquer outra pessoa estaria usando, é uma corda, né? Então, corda é um objeto físico. A onda se propaga, o pulso que ele faz batendo ali com o braço se propaga através de um objeto físico. Do mesmo jeito que se você pegar algum objeto e jogar na água, vai formar uma onda. A onda do mar é uma onda também que você vê ali fisicamente, tá? Que pode subir e descer, subir e descer. Quando você olha para uma onda do tipo eletromagnética, esse tipo de onda é um pouquinho diferente. As mecânicas precisam de algum meio. Pode ser uma corda, pode ser a água, ou o que for. As eletromagnéticas não. Você pode ter tanto a luz, por exemplo, que você enxerga visível, viajando lá do Sol até aqui, passando pelo vácuo, ou até passando pelo vidro, passando pelo ar, passando pela água. Pode passar por um meio ou pode nem passar. Então, a luz sai lá do Sol, muito longe, passa por uma infinidade de vácuo, de nada, e mesmo assim ela chega até aqui, vindo lá do Sol. Veja aqui nessa animação à direita que você vai ter a luz que vai estar viajando ao longo de uma garrafa PET, e você consegue pegar ali os frames, por quê? É uma câmera especial, né, que consegue fazer um slow motion ali, né, um super slow motion, uma super câmera lenta, de modo que pega muitos frames e consegue compor eles formando, ó, até a passagem da luz, que é uma coisa muito difícil de você ver, porque você só vê o clarão ali, você não consegue ver a luz viajando de fato, mas aqui você consegue pegar um pouco disso e você consegue ver ali de alguma forma mais discriminada, ó, a luz viajando. Ela pode estar viajando tanto na água como em algum local sem nada, que para ela não faz diferença. O que vai mudar somente, você vai aprender depois, é a velocidade dela, tá? Mas não deixar de viajar. Agora, para fazer uma onda vibrar numa corda, você tem que ter a corda. Por isso que vai ter a diferença entre as mecânicas e as eletromagnéticas. Vamos falar agora sobre características de ondas. Direção de vibração. Bom, temos dois tipos. As ondas longitudinais, elas são horizontais em relação à sua vibração. Repara que aqui você vai ter uma mão. O que a mão faz é empurrar a onda. Lembra aquela molinha que você talvez brincava quando mais novo, que ficava mexendo nela para cima e para baixo, fazendo uma ondinha e tal? Uma mola. Não deixa de ser uma mola. Quando você empurra a mola, o que ela faz é cada partezinha dela vai empurrar a partezinha que vai estar na frente. Você repara, ó, ela empurra quem está na frente, ela volta para o seu lugar. Então ela faz uma vibração exatamente como está nessa imagenzinha aqui embaixo, ó. Na horizontal, ela vai para frente e para trás, mas ela não vai lá para frente. Por exemplo, o que você empurra aqui no começo não vai andar até aqui na frente. É só uma pequena vibração, um pequeno pulso que você dá, ó, que vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, e com isso a onda, ó, ela vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo até lá. A informação, essa energia, esse pulso, ele passa adiante, mas sem passar necessariamente um pedaço da mola lá na frente. É um bom exemplo disso? O som. O som é um tipo de onda que você, ao falar e vibrar as cordas vocais, você faz com que o ar dentro da sua garganta, e dentro da sua boca e aqui próximo da boca vibre. Do mesmo jeito que a mãozinha empurrando ali a mola. A camada de ar que vai estar atrás vai empurrar que estiver na frente, que vai empurrar que estiver na frente, e assim a onda vai se propagando até chegar, por exemplo, ao ouvido de alguém. Então a informação vai ser transmitida, mas sem necessariamente o ar que está na minha garganta viajar até a pessoa. Veja aqui embaixo que você vai ter, ó, onda, wave,
que ela vai se propagando, ó, você está vendo que ela está indo para frente, ó. Ela vai indo para frente, vai indo para frente. A informação, a onda, ela vai chegar até o seu final. Porém, você repara aqui em vermelho, ó, a partícula que está aqui em vermelho, partícula que está aqui em vermelho, que ela só ajuda a empurrar para frente, mas volta. Ajuda a empurrar para frente, mas volta. A partícula ela não se move mais do que um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Então, a partícula em si não viaja até lá na frente. A que está em vermelho, ela só dá um totozinho ali, um empurrãozinho para a próxima molécula, que vai empurrar a próxima molécula, e assim o som ali nessas partículas de ar vão chegar até ali na frente, mas não em forma física, mas em relação à energia. As ondas transversais são bem diferentes, porque a vibração ocorre na vertical. Esse é o caso mais clássico. Onda senoidal que você mais vê por aí. Na corda, por exemplo. O que você faz com a mão na corda? Você faz um pulso aqui, ó, para cima e para baixo. Você bate a corda para cima e para baixo. Então, ao fazer isso, você vai perceber que a corda vai fazer esse movimento que você está vendo aqui, ó, de subir e descer. Vai formar a onda do tipo senoidal. Essa onda que sobe e desce. Isso porque a vibração sobe e desce. Então você vai ter exatamente o formato que você vê. Novamente, a onda não transmite a matéria lá para frente. Você vai perceber que as bolinhas permanecem nos seus lugares. Elas se movem para cima e para baixo e tal. Mas ela não necessariamente sai daqui ao você vibrar e percorre o seu caminho até lá na frente. Veja aqui numa onda, por exemplo, aqui embaixo na animação, como uma onda de mar. Você vai ter aqui, ó, as partículazinhas de água ali que estão em preto. Destaca aqui essa está aqui no meio um pouco amarelada. Você vê que ela recebe informação, né, das ondas que estão atrás, de todas as partículazinhas que estão atrás, mas você vê que ela não vai para frente. Ela recebe a informação, ela sobe, ela desce e empurra quem está na frente. Então, ó, ela vem, recebe a informação, ela passa para a próxima, e com isso você vai ter ela fazendo um movimento mais ou menos assim, de subir e descer, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, como se fosse um círculo, alguma coisa parecida. Mas você vê que ela não vai lá para frente, ou vai lá para trás. Ela basicamente fica mais subindo e descendo, porque a vibração está acontecendo assim. Então você vê que você olha lá o formato da onda, ó, a onda é uma coisa senoidal, né? Ela vai subindo e descendo, subindo e descendo. Então quando você está no mar, você não necessariamente vai lá para frente, tá? Claro que você vai ter ali o vento, outras coisas que podem ajudar você a ir para frente, mas a onda em si, o que ela vai fazer com você, fazer você subir e descer lá no mar, subir e descer, mas não necessariamente te projetar para frente ou para trás, tá? Temos também aqui a direção de propagação. Essa direção, ela se categoriza em três. Por exemplo, tem uma corda. Corda é um objeto que só tem uma dimensão. O troço vai para frente e vem para trás, só vibra assim. Então, a onda unidimensional, ela tem uma dimensão. É como o camarada aqui que está vibrando ali a corda e ela só vai para frente e para trás. Ela não pode ir para o lado também. A bidimensional, repara o que vai acontecer com duas dimensões. Vai cair a gota, ela vai formar uma onda, olha lá, e a onda vai percorrendo seu caminho, mas de uma forma circular. O objeto cai, perturba a água de maneira bidimensional em duas dimensões, uma área que vai continuar a perturbação ao redor, e o que você vai ter é o que você viu na imagem anterior lá, que fica fazendo uma coisa que sobe e desce, tá? Com partes mais altas e mais baixas. E temos a tridimensional, que um ótimo exemplo é o som. O som, mesmo que você esteja falando, sei lá, gritando de baixo, falando com a sua mãe no segundo andar da casa, ela vai te ouvir. Você não precisa mirar a sua boca em direção a ela para ela ouvir. Não precisa fazer isso. Só você falar, pode ser de costas, que ela vai te ouvir. Então, o que vai acontecer com o som, por exemplo? Tem um cantor. O cantor vai falar. Não necessariamente o que ele falar, o que ele cantar, vai em linha reta até o microfone. Você vai ter que o que ele fala pode descer, reverberar no chão e ir até o microfone, subir lá no teto, reverberar no microfone, bater na parede lateral. O que ele fala pode até bater na parede atrás dele, reverberar e chegar até o microfone, porque o som tem essa capacidade de se expandir em várias dimensões, no caso das três. Amplitude da onda. O cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte: amplitude e altura. Então eu posso ter uma onda que ela é baixinha e uma que é altona. É claro que essa aqui tem uma amplitude maior. O erro é você achar que a amplitude é a altura da onda. Lá de cima até lá embaixo. Lá de cima até lá embaixo. A amplitude não é isso.
A amplitude vai do meio da onda, que é o tal do ponto de equilíbrio ou ponto de repouso. Ou seja, essa linha aqui no meio, ó, é o ponto de equilíbrio ou ponto de repouso, o meio da onda. O que você vai ter de amplitude é do meio até a crista. Crista é a parte mais alta da onda. Quando fala que está na crista da onda, está na parte mais alta da onda. Então, daqui até o meio da onda é uma amplitude. 1 metro, 2 metros, essa é a amplitude. Ou do meio da onda, do ponto de equilíbrio, do ponto de repouso, até o vale da onda. O vale é a parte mais baixa da onda. Então, quando você olha a onda do meio até o vale, também é amplitude. Se eu falar que aqui em cima a amplitude tem 10 metros, isso quer dizer que lá embaixo a amplitude também tem 10 metros, só que para baixo. Mas a amplitude é a mesma. O que você não pode nunca considerar é que a amplitude vai da crista até o vale, que ela tem 20 metros. Isso está errado. Tá? Isso não é a amplitude da onda, a amplitude é do meio até em cima, do meio até embaixo. Tá? Só isso. O comprimento de onda é basicamente o tamanho da onda. Observe que você pode ter uma onda, ó, assim e uma assim. Qual é a maior? Bom, com certeza de baixo. Eu digo que a de baixo tem um comprimento de onda maior do que essa que tem um comprimento de onda menor. Mas o que é o comprimento? O comprimento é simbolizado pela letra grega lambda. Tá? Essa letra aqui é lambda. O que ela significa, na verdade? É o tamanho da onda quando ela se repete. Por exemplo, eu tenho uma onda que está subindo. Ó. Ela vai descer. Ela vai formar meio ciclo. Depois ela vai descer e vai subir. Teoricamente, aqui ela vai se repetir. Ela vai completar o ciclo de baixo. Então, uma onda é como se fosse um círculo. Ela tem a metade de cima e a metade de baixo. Cada vez que ela se repete, ela dá uma volta, como se fosse um ciclo, dando uma volta, um ventilador completando uma volta. Tá? Então, você vai ter que, quando ela começa a subir aqui, ela vai descer e subir, e ela vai voltar ó, aqui, ó, de novo, ó, a subir e descer. Então, ela é uma coisa que vai se repetindo, se replicando. Então, o que você vai ter aqui é, com certeza, daqui até aqui, eu tenho um lambda. Daqui até aqui eu tenho outro comprimento de onda. Então, o comprimento de onda não é daqui até aqui. Não é isso que é lambda. Não é, se a onda for grandona, tipo, vai. Daqui até aqui é o comprimento. Não. O comprimento dela é só quando ela se repete. É o tamanho dela quando ela completa um ciclo. Então, ó, tem 3 jeitos de você ver o comprimento de onda, para não errar. O que você viu agora. Se eu analisar que ela está começando aqui, onde ela se repete? Quando ela desce, passa pelo meio, sobe e volta aqui. Daqui até aqui, ó, eu tenho um comprimento de onda lambda. Outra forma de ver. Bom, se ela se repete na crista. Então, se a onda está aqui em cima na crista, na próxima crista, ó, ela também se repete. Quer dizer que daqui até aqui eu também tenho um comprimento de onda lambda. Mesma coisa, se aqui embaixo for 5 metros, lá em cima vai ser 5 metros também. Eu também posso analisar o vale. Então, ó, se eu tenho um vale aqui e ele se repete mais à frente, ó, com certeza deste vale até este vale, o que eu vou ter? Um lambda, um comprimento de onda. Não importa onde você vai ver. O que importa é que se repetiu, você vai ter o comprimento de onda, seja lá qual for o tamanho. Frequência da onda. A frequência vai ter a ver com as repetições. Olha o canguruzinho aqui de cima e compare com o de baixo. O de cima pula várias vezes, ó. Ele pula várias vezes. Então, cada vez que ele pula, marca aqui, ó. Olha essa linha vermelha e olha de baixo com o canguru que está pulando menos vezes, ó. Quem é mais frequente? É o de cima, porque ele pula mais vezes e forma uma onda que se repete mais vezes. Então, se você comparar com essa imagem à direita, note o seguinte. Se eu te perguntar de cara, você vai responder. Qual das ondas, a de cima ou a de baixo, é mais frequente, tem maior frequência? Você vai olhar e falar, ó, de cima tem maior frequência. Por quê? Porque ela se repete mais vezes. Ela se repetir mais vezes quer dizer que ela vai ter ali, ó, uma repetição até aqui, uma repetição até aqui, uma repetição até aqui. Então você vê que ela tem vários comprimentos de onda até chegar no final, deve ter uns 10 ali, certo? Quando você compara com a de baixo, bom, a de baixo não é bem assim, a de baixo, ó, ela vem, desce, se repete. Sobe, desce, repete. Ela deve ter uns 3,5 ali comprimento de onda no máximo. Então você vê que ela é bem menos frequente, mas cuidado.
Uma onda, quando tem maior frequência, como a de cima, você nota que a distância entre os vales, ou as cristas, ou quando ela se repete, por exemplo, aqui, a distância de uma crista até a outra é menorzinha. Isso quer dizer que o comprimento de onda lambda vai ser menor. Quando você pega uma onda que tem uma baixa frequência, a distância aqui, por exemplo, entre as cristas, lambda, o comprimento de onda é maior. Então é inversamente proporcional. Quando uma onda tem muita frequência, é porque o comprimento é pequeno. Quando uma onda tem um comprimento grande, é porque a sua frequência é baixa, tá? O período da onda é o seguinte: imagina, eu tenho aqui uma onda. Você já aprendeu que quando você olha a onda, quando ela se repete daqui até aqui, eu tenho um comprimento de onda. Só que um comprimento de onda é uma coisa que eu vejo em metros. Eu posso dizer, então, esse comprimento de onda tem 1 metro. É uma distância, é um comprimento. O período da onda parece muito com isso, tá? Esse período T maiúsculo, ele é qual o tempo que demora para a onda completar o seu ciclo. Se o comprimento de onda é qual é o tamanho que ela tem quando completa o ciclo, o período é quanto tempo demora para isso acontecer. Então, ó, é a mesma coisa. Daqui até aqui, eu sei que eu tenho um comprimento de onda, em metro, por exemplo. Só que eu também vou ter o seu período, o seu tempo que se demora para poder completar esse comprimento de onda. Então, aqui, por exemplo, vai ser em segundo, tá? Note uma coisa importante. Quando eu falo de frequência, eu falo de repetições por tempo. Ou seja, por exemplo, uma onda completa tantos ciclos por segundo. Eu posso falar que uma onda completa 50 ciclos por segundo. Ela se repetiu 50 vezes, ela subiu e desceu. 50 vezes em 1 segundo. Ela é rapidinha. Só que eu não costumo falar ou escrever assim, ciclos por segundo. Eu troco isso é equivalente a eu escrever Hz. Então aqui eu escrevo 50 Hz. E Hz é a mesma coisa aqui, Hertz, a palavra famosa Hertz. Então, quando eu falo 50 Hz, o que eu quero dizer com a palavra Hertz? 50 repetições por segundo, 50 ciclos por segundo. 2000 Hz, 2000 repetições por segundo, ciclos por segundo, tá? Repara numa coisa, se frequência é ciclo por segundo, repara que é por segundo, que segundo está embaixo, ó, 50 ciclos por segundo, segundo está embaixo. Quando eu falo de período, período é em segundo, o segundo está em cima. Então eu posso inferir aqui que se período é segundo, é tempo é em cima, frequência é por segundo que é embaixo. Então eu posso dizer que um é o inverso do outro, tá? Então eu posso escrever que frequência é o inverso do período, é 1 sobre período. Frequência é algo por segundo. E o período é o inverso da frequência. É algo por segundo. Confuso, né? Mas na verdade o segundo vai subir. E quando subir, vai ser exatamente o período, que é o quê? É segundo. Então, o que você tem que entender disso é que um é o inverso do outro. Isso é muito bom para quando você vai achar algumas informações, você vai ver no exemplo, vai ser muito útil basicamente fazer o inverso do outro, tá? Velocidade da onda. Bom, a velocidade da onda é o seguinte. Primeiro, onda depende do meio, no caso de uma onda mecânica. E onda depende da temperatura do meio. Então, repara, eu aqui tenho ar, objeto gasoso. O ar a zero me dá uma velocidade de onda 330. O ar um pouco mais quente, a 20, me dá uma onda um pouco mais rápida, 343. Se eu trocar o ar pelo hélio ou pelo hidrogênio, você vai notar que trocando e botando hélio, a velocidade do som é de 932 metros por segundo. Hidrogênio, 1.286 metros por segundo. Olha que curioso. E uma curiosidade também, né? Quando você usa o balão lá de gás hélio e inala um pouco do hélio, não é à toa que você vai ter a sua voz saindo fininha. Essa voz saindo fininha vai ter a ver com a frequência que fica mais aguda. Isso vai ter também a ver com isso daqui, com a velocidade. Você troca o ar que está ali pelo hélio, então você acaba mudando até ali a característica da onda, né? A frequência da onda. Quando você troca o gás por líquido,
Olha como é que muda completamente. Mercúrio líquido, água do mar, ou seja, água com sal e glicerina, as velocidades aumentam muito, 1450, 1904. E quando você vai para o sólido, alumínio e vidro, por exemplo, você vê que a velocidade aumenta muito. O mesmo som, a mesma onda, vai ter velocidades de até 5.130 metros por segundo, só porque mudou o estado físico. Então, o estado físico muda muito a velocidade no caso de uma onda mecânica. Repare que a temperatura também, ó, se você tiver aqui aproximadamente temperaturas que vão de -10 até 1000, olha como é que a temperatura mudando, ó, a velocidade do som muda, vai 330, 332, 337. Quando você chega a 1000, chega a 700 metros por segundo. Então, se você aumentar a temperatura do ar, indo, por exemplo, de 0 até 1000, você vai perceber que a velocidade do som ali, só sendo ar, sem mudar nada de estado físico. Porém, você vê que chega até o dobro da velocidade, só porque você esquentou. É muito interessante. Lembra disso aqui lá no fundamental, lá no primeiro ano do ensino médio? V igual a ΔS sobre ΔT. Eu quero saber quanto que o objeto andou, a bolinha de gude andou ali. Eu pego quanto que ela andou, meço com a trena, ela andou lá 10 metros, faço ela rolar, cronometro o tempo, vai lá, ela andou 10 metros em 2 segundos. Aí eu boto lá, 10 dividido por 2 vai me dar o quê? 5 metros por segundo. 5 metros, que tem a ver com a distância, por segundo, que tem a ver com o tempo. Metro por segundo vai me dar a velocidade. Quando eu falo de velocidade da onda, não é tão diferente assim. Só que quando eu falo da onda, ó, V igual. Eu não vou usar ΔS, porque eu não estou imaginando assim a onda andando fisicamente. Eu vou usar uma outra coisa. Qual é o comprimento que a onda costuma ter? É o seu próprio comprimento de onda. Então eu posso trocar ali, por exemplo, em metro, o ΔS pelo lambda, porque eu sei que o lambda é o comprimento da onda. É o comprimento dela quando ela faz isso. Ali eu tenho o quê? Um lambda. Mas o tempo eu também posso fazer uma jogada interessante. Eu posso considerar que aqui o tempo é o período. Então eu troco o ΔT pelo quê? Pelo período. E assim eu tenho algo muito parecido. Metro por segundo. Centímetro por segundo, tanto faz, mas eu tenho uma coisa que é distância em relação ao tempo. Muito parecido com o que você já viu antes. Então a dificuldade é igualzinho que você teve antes, não é tão difícil assim. Só que lembra, eu também sei que a frequência é o inverso do período. Isso quer dizer que se o período está aqui embaixo e ele me dá a frequência aqui em cima, eu tenho que o período aqui também está embaixo. Então eu posso fazer uma troca. Eu posso trocar o período embaixo pela frequência em cima. Então eu posso também calcular a velocidade usando lambda, comprimento de onda, vezes não o período. Eu passo o período para a frequência, então a frequência fica em cima. Você vai ver escrito assim também em muitos livros na internet. Então, se eu tiver o período, eu uso o quê? Acho melhor usar o de cima, né? Porque o período já está aqui. Mas se eu tiver a frequência, eu uso o quê? Eu uso o de baixo. O de baixo é uma multiplicação, o de cima é uma divisão. Você vai escolher conforme o que você acha mais fácil, que cartas você tiver aí nas suas mangas, tá? Vamos ver um exemplo muito simples. Bom, tem uma onda que tem comprimento ó, de 10 metros, ou seja, lambda igual a 10 metros. Ela tem um período t igual a 2 segundos. Duas perguntas. Primeiro, qual é a frequência f da onda e qual será a sua velocidade? Bom, teoricamente, eu tenho um comprimento de onda, eu tenho certeza que o comprimento vale 10 metros. E eu também tenho certeza que nessa onda, especificamente, o período dela é de 2 segundos. Se eu quero achar a frequência, o caminho mais fácil é fazer o inverso do período. Frequência é igual ao inverso do período. O que vai me dar 1 dividido por período. O período vale quanto? 2. 1 sobre 2. Eu posso dividir 1 sobre 2. Eu sei que dá meio, metade. Eu escrevo como 0,5. Lembra? A frequência é meio ciclo por segundo. Então ela completa metade de um ciclo em um segundo. Ela completa só isso aqui em um segundo. Então, ao invés de colocar ciclo por segundo, eu vou colocar o quê? O equivalente, que é mais bonito, Hertz. Então essa onda tem frequência de meio Hertz. Bom, agora, se eu quiser calcular a velocidade, eu tenho duas possibilidades. A primeira, lambda, comprimento de onda sobre período. Isso vai me dar
lambda. O lambda em si, o que ele é? Bom, está lá na questão. Diz que ele é 10 metros. O período é de 2 segundos. 10 sobre 2 vai dar 5. Como aqui é metro e aqui é segundo, 5 metros por segundo é a velocidade que eu vou ter da onda. Ou V é igual a lambda vezes a frequência. Vai ter que dar a mesma coisa. O comprimento de onda não mudou, é a mesma onda, então continua sendo 10. A frequência já foi calculada, ela vale quanto? Meio hertz. Meio ciclo por segundo. Então, ó, isso quer dizer que se eu multiplico 10 por meio, é a metade de 10. O que vai me dar o quê? 5 metros por segundo. Você vê que deu a mesma coisa. Por quê? Todos estão interligados. Frequência se liga com o período. Logo, a velocidade tem que dar a mesma coisa. Você vai escolher o que é mais fácil para você. Então, por hoje é isso e até a próxima. Um abraço.